Minha saudação a você, meu irmão e minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Leremos os versos de 1 a 5. Essa será a nossa meditação. Gálatas, capítulo 1, versos 1 a 5. E eu lerei conforme a Nova Versão Internacional. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Essa carta de Paulo aos Gálatas provavelmente é a carta mais antiga produzida pela pena do apóstolo. Nela, o apóstolo Paulo torna a apresentar algo maravilhoso e do qual os Gálatas estavam aparentemente abrindo mão. Uma liberdade que eles haviam descoberto no Evangelho de Jesus Cristo. Não é à toa que a carta aos Gálatas ela tem sido chamada ao longo da história como a carta magna da liberdade cristã. A Galácia ela não era uma cidade. Era uma região que ficava na Ásia Menor, é onde hoje fica a Turquia asiática. A região da Galácia havia sido habitada anteriormente pelos gauleses, um povo bárbaro proveniente da Gália, onde fica a atual França, por isso o nome Galácia. E depois de conquistada pelos romanos, a Galácia se tornou uma província do Império Romano e se tornou assim uma região cosmopolita, podemos dizer. Ela passou a contar com a presença de gregos, de romanos, de judeus, povos de vários lugares. E como uma província, ela era composta de muitas cidades. Dentre elas Listra, Derbe, Icônio, todas essas cidades visitadas por Paulo em suas viagens missionárias. Inclusive, algumas igrejas foram plantadas e floresceram entre os Gálatas como fruto deste trabalho de Paulo, esse trabalho missionário. Mas por que então Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Depois de sua última visita aos Gálatas, conforme registrado em Atos 18, verso 23, alguns mestres judeus se infiltraram no meio da igreja, trazendo um ensino, uma mensagem diferente daquela que Paulo havia deixado para eles. Enquanto Paulo havia trazido aos Gálatas as boas novas de salvação em Cristo Jesus, os pregadores judaizantes afirmavam que era necessário que os Gálatas retornassem aos rudimentos da lei e aos rituais prescritos na lei de Moisés. O verso 7 do capítulo 1 de Gálatas, a gente não leu, mas ele afirma que esses homens eram perturbadores, agitadores, que pervertiam o evangelho de Cristo. E dava a entender que a salvação, esses homens davam a entender que a salvação não era resultado exclusivo da graça de Jesus, mas também do cumprimento da lei de Moisés, a observância da lei de Moisés. Os Gálatas precisariam então, por exemplo, se circuncidar, observar a lei alimentar dos judeus, guardar sábado, celebrar as festas judaicas, tudo isso para alcançar a salvação, segundo a mensagem desses judaizantes. E para desqualificar definitivamente a mensagem de Paulo, esses falsos mestres desqualificavam o próprio Paulo como apóstolo, dizendo que ele não era um apóstolo de fato, não era um apóstolo no mesmo nível dos apóstolos originais chamados por Jesus no início do seu ministério. Era como se Paulo fosse um impostor. E na tentativa de desqualificar Paulo como apóstolo, afirmaram que Paulo seria interesseiro, que buscava agradar a todos, conforme a gente pode ver no verso 10. Eles alegavam que o apóstolo não tinha compromisso com a vontade de Deus, com a verdade, mas tinha compromisso sim com homens que ele queria agradar. E o pior de tudo é que, conforme a gente pode depreender do que Paulo escreve na carta aos Gálatas, parece que os homens daquela região, os Gálatas, estavam abraçando a mensagem dessas pessoas e abandonando o evangelho do Senhor Jesus pregado por Paulo. Diante desse cenário, Paulo escreve a carta aos Gálatas provavelmente quando estava em Éfeso. Ele morou lá por 2 anos, a gente vê isso em Atos 19. Nessa carta, em primeiro lugar, Paulo defende sua autoridade apostólica e a autoridade da sua mensagem como verdadeiro evangelho de Jesus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo ele combate o ensino dos judaizantes, demonstrando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Homem algum seria justificado pelo que Paulo chamou de obras da lei, mas somente pela graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, Paulo exorta os Gálatas a permanecerem firmes, depositando sua fé em Cristo e vivendo libertos das amarras da lei e da busca pela autojustificação por meio de seus próprios méritos. E então, nestes 5 primeiros versos da carta aos Gálatas que nós lemos, eles são o cabeçalho da carta de Paulo aos Gálatas. Nele nós vemos quem são os remetentes, Paulo, os irmãos que estavam com ele, e vemos quem são os destinatários, as igrejas que estavam na região da Galácia. E já no início vemos Paulo abordar 2 temas que lhe seriam muito caros, muito importantes nessa carta: seu apostolado e a mensagem que ele representava, o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo afirma que ele não era apóstolo por meio da vontade de homem, mas que ele havia sido chamado, enviado, comissionado pelo próprio Senhor Jesus e por Deus Pai. Foi de Deus que Paulo recebeu a comissão de ser apóstolo, de ser um embaixador no mundo gentílico de então. A autoridade de Paulo não era derivada de qualquer posição que ele possuía, mas era derivada da autoridade daquele que o enviou e da mensagem que ele levava consigo, que ele representava. Então, a partir do verso 3, Paulo faz uma breve saudação aos Gálatas em forma de ação de graças. E ali o apóstolo ele faz um resumo acerca da mensagem que ele defendia. E é nestes 3 versos 3, 4 e 5, que nos ateremos agora e meditaremos sobre 3 características distintivas do verdadeiro Evangelho de Jesus, das boas novas de Deus. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus possui uma mensagem salvadora. Ele possui uma mensagem salvadora. E é isso que na sua saudação Paulo afirma aos seus leitores. Leia comigo o verso 3 e o iniciozinho do verso 4, por favor. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Até aqui. Em contraste com a pregação dos falsos mestres, o verdadeiro evangelho defendido por Paulo apresentava uma solução final para os pecados do homem. E isso era fruto exclusivo da graça de Deus. Enquanto os falsos mestres pregavam que o sacrifício de Jesus não era suficiente e que precisava ser completado pela observância à lei de Moisés, Paulo afirma que a obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para a remissão dos nossos pecados e para a nossa reconciliação com Deus. O cerne do Evangelho não residiria no que os Gálatas poderiam fazer, naquilo que eles poderiam executar, méritos para a sua própria salvação. O cerne do Evangelho não dizia respeito a eles. As boas notícias vindas da parte de Deus para os Gálatas eram o que Cristo fez. A mensagem central do Evangelho é justamente essa que Paulo registra no início do verso 4. Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados. Este é o cerne, este é o coração do Evangelho. Tudo gira em torno de Jesus. O Evangelho é sobre Jesus, é sobre o que Ele fez, é sobre o resultado disto para todos nós. A salvação não se dá pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelo nosso esforço. Jamais teríamos poder sobre o pecado se não fosse o sacrifício de Jesus. Hoje mesmo eu estava conversando com uma irmã nossa sobre a nossa necessidade de estar no controle de todas as coisas. No meio dessa pandemia, queremos controlar as possibilidades de sermos ou não contaminados pelo coronavírus. Acerca do futuro, queremos controlar como serão os dias que virão. Queremos nos poupar os nossos filhos de dissabores, de dores. Queremos planejar e executar tudo nos mínimos detalhes para que nada dê errado e assim usufruamos de uma vida sem percalços. Você já pensou assim? Você já fez isso? Eu já, muitas e muitas vezes. E é natural que também queiramos estar no controle da nossa salvação. É natural que nós queiramos ter a garantia de que seremos salvos no fim das contas. Para isso, nós substituímos a mensagem central do Evangelho por outras mensagens acessórias. Pensamos que podemos ser salvos porque somos bons, porque realizamos boas obras, porque lemos muito a Bíblia, porque nós oramos pelas madrugadas. E vejam bem, meus irmãos, isso tudo é muito bom e é necessário. Não há vida cristã se não orarmos, se não meditarmos na palavra de Deus. Não há vida cristã sem os seus reflexos nas nossas ações por meio de boas obras. Mas nada disso é poderoso para nos salvar. Na verdade, tudo isso
é reflexo, é resposta à salvação que encontramos em Jesus. As boas notícias de Deus não são centradas no que nós podemos fazer. A mensagem da salvação é centrada na obra de Cristo na cruz do Calvário. É centrada no fato de que Ele se entregou pelos nossos pecados, tomando na cruz o lugar que era meu e que era seu por direito, porque nos rebelamos contra Deus, porque somos pecadores. Esta é a primeira característica do Evangelho. Ele possui uma mensagem que revela que a salvação independe dos nossos esforços. E esta é a mensagem. Cristo, o Filho de Deus, ele se fez homem, viveu entre nós com um único objetivo: morrer pelos nossos pecados. Em segundo lugar, o Evangelho de Jesus possui um propósito redentor, além de uma mensagem salvadora. Ele possui uma finalidade redentora. O verso 4 ele continua dizendo que Cristo entregou a si mesmo por nossos pecados. Para quê? Para qual finalidade? Nos resgatar desta presente era perversa. Este é o principal propósito das boas novas de salvação que Cristo nos apresentou. Esta é a principal finalidade da morte do Senhor Jesus. Esse é o principal objetivo da obra que Cristo consumou na cruz do Calvário. Nos resgatar deste século mau, desta era perversa, deste mundo que está posto, que jaz no maligno. E a ideia transmitida pelo apóstolo Paulo aqui é de um resgate mesmo, de uma ação para livrar alguém de uma situação de perigo, de arrancar uma pessoa do meio de um lamaçal, de acudir a alguém que jamais, pelas suas próprias forças, conseguiria se livrar de uma situação irreversível de perigo, uma situação irreversível de morte. Paulo ele diz aos Gálatas que este é o objetivo do Evangelho. Esta é a finalidade da morte de Cristo. Dar-lhes uma nova vida, livrá-los das garras do pecado, livrá-los das garras da morte, arrancá-los do lamaçal do pecado, do mundo, da presente era perversa e lhes dar a esperança de uma era futura, de uma vida sem fim. Se pararmos para pensar bem, a obra completa e consumada de Cristo, que inclui a sua morte por nós, é de fato uma operação de resgate. Quantos filmes nós já vimos com operações de resgate de soldados que estavam perdidos ou de pessoas que corriam um grande risco de morte? Em geral, esses filmes eles lançam mão de uma pessoa habilitada, forte, destemida, enviada especialmente para resgatar, para uma missão de livrar alguém de algo. Algo como um Rambo enviado para resgatar os soldados americanos que foram feitos prisioneiros na Guerra do Vietnã. Mas não há Rambo, meus irmãos. Não há qualquer outro resgatador capaz de nos livrar da presente era perversa. Somente Cristo. Somente Cristo é destemido para enfrentar e vencer o maior temor de todo e qualquer homem, que é a morte. Somente Cristo é forte para nos desarraigar do lamaçal do pecado. Somente Cristo é habilitado para nos resgatar, porque só Ele possui os recursos suficientes para pagar o preço do nosso resgate, o seu próprio sangue, o sangue do Deus Filho. Meu querido, minha querida, não há situação na qual você se encontra que o sacrifício de Jesus seja insuficiente para te libertar, para te livrar, para te resgatar. Não há vício escravizador, não há problema grande demais, não há perseguição dura demais, não há pandemia, medo, tristeza, angústia ou incerteza que seja páreo para o nosso resgatador. Esse é o Evangelho de Cristo. Essas são as boas novas, as boas notícias de salvação. Cristo morreu para te resgatar, para te puxar, para te livrar dessa presente era má, deste mundo perverso. Jamais se esqueça disso. O Evangelho de Jesus tem uma finalidade maravilhosamente redentora. Essa é a nossa redenção. A redenção que encontramos somente em Jesus e mais ninguém. E por fim, meu irmão, minha irmã, a terceira e última característica do Evangelho de Jesus apresentada por Paulo é que ele possui um motivo eterno, uma motivação eterna. E é isso que nós encontramos no restante do verso 4 e também no verso 5. A palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados com a finalidade de nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo deixa claro que a mensagem de boas novas apresentada por ele
não teve origem no seu conhecimento judaico, na sua preparação judaica aos pés de Gamaliel, ou na tradição rabínica, ou naquilo que ele pensava ou julgava ser justo ou correto. Paulo afirma que a origem do evangelho que ele mesmo representava como apóstolo era eterna. Eram boas novas de salvação, cuja fonte era o trono de Deus. Paulo afirma aos Gálatas que Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos pecados dos Gálatas, pelo seu e o meu pecado, a fim de resgatá-los deste mundo mau por uma única razão, porque Deus quis. A eternidade é a origem do Evangelho de Deus. O coração de Deus é a fonte da nossa salvação. É no coração de Deus que reside o motivo da nossa redenção. E assim como nós jamais seremos salvos por causa do nosso esforço, igualmente jamais seremos salvos por causa da nossa vontade. Nosso resgate é fruto da graciosa e soberana vontade de Deus, e não há quem possa resistir à sua vontade. Podemos ver a expressão da vontade de Deus, por exemplo, na profecia de Isaías 53, ele querendo nos salvar. Ele fala a respeito do servo sofredor e prediz o sofrimento do Senhor Jesus. E o verso 10 de Isaías 53 afirma que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O próprio Deus Filho se submeteu à vontade de Deus Pai para fazer dele próprio o meio pelo qual somos resgatados da morte e levados à vida. E a vontade do Pai não prevaleceu somente sobre o Filho, mas também tem prevalecido nos nossos corações. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Cristo morreu em obediência à vontade do Pai e também pela vontade de Deus que nós somos salvos. O Espírito Santo aplica hoje a obra de Cristo aos nossos corações. É o Espírito Santo que nos regenera. É por meio da vontade de Deus que ele nos convence acerca do pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro. A vontade eterna de Deus é o motivo da nossa salvação, é a razão da nossa salvação. Ela é a razão do evangelho da graça que chegou até nós. E nada mais. Há o problema quando nós invertemos a ordem das coisas, quando achamos que a salvação depende do nosso esforço, dos nossos méritos e é fruto da nossa vontade. E assim vivemos insubmissos à vontade de Deus. Rejeitamos sua palavra, elegemos novos salvadores para nós mesmos, como muitos hoje acham que a ciência, o dinheiro ou uma religião, uma religiosidade vazia, baseada em rituais sem valor, poderão salvá-los. Outros pensam que basta querer, mentalizar, ter pensamento positivo. A salvação não é fruto da nossa vontade. O Evangelho foi gerado no coração de Deus na sua eternidade. Ele foi motivado pela vontade de Deus em nos levar de volta para Ele, que é o nosso Criador. Jesus e sua obra, a mensagem do Evangelho, é o caminho que nos leva para o Pai e é fruto da vontade do Pai. Portanto, meus irmãos, o Evangelho de Jesus é inconfundível. Ele possui uma mensagem salvadora que não encontramos em nenhum outro lugar. Cristo se entregou pelos nossos pecados. Ela possui uma finalidade, o Evangelho, possui uma finalidade redentora única, nos resgatar da presente era perversa. E o Evangelho de Jesus possui um motivo eterno e soberano, a vontade de Deus. E é neste Evangelho que nos fiamos. É neste Evangelho que reside a nossa esperança, a nossa convicção acerca daquilo que nos aguarda. Nós deixaremos a presente era perversa, viveremos uma nova era, uma era que virá, que está por vir, uma era que Paulo chama aqui no verso 5 de todo o sempre, e que é traduzido na versão Almeida, Revista e Atualizada, como séculos dos séculos, ou eras das eras. Um novo tempo, onde o tempo não mais existirá. Um novo tempo no qual a glória de Deus, revelada na simplicidade do Evangelho de Jesus a nós hoje, será manifestada em toda a sua plenitude. Amém, meus irmãos? Vamos orar neste momento? Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, pelo Evangelho de Jesus que um dia nos alcançou. Ó Deus, e nele reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e morreu pelos nossos pecados, que ele levou sobre si as nossas culpas e as nossas transgressões. O castigo que hoje, Senhor, temos paz, foi colocado sobre ele. Ó Deus amado, nós fomos curados, ó Deus, pelas suas feridas. Por isso nós te bendizemos, ó Deus, te louvamos por este amor tão grande, este amor
tão maravilhoso, fruto da vontade soberana de Deus que se entregou por nós, ó Deus amado. Nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, ó Deus amado, porque no fim de todas as coisas o Senhor tem nos resgatado deste mundo mau, ó Deus. Nos tem resgatado desta era presente e perversa. Por isso nós te bendizemos, te louvamos e pedimos, ó Deus, que possamos reconhecer e viver o evangelho para o qual o Senhor nos chamou a cada dia. Oramos assim, gratos, ó Deus, pela salvação que temos somente em Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma excelente semana.